E o uso da tecnologia e da internet tem conseguido trazer melhores resultados no campo. É o que você vai conferir agora na entrevista. Erlon, mais uma vez obrigado por ter vindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que você já tem abordado conosco nos últimos anos, né? Não é a primeira vez que você participa aqui conosco no canal do Boi, na programação do SBA. Erlon, a internet das coisas, e você já alertava isso anos atrás, está dentro da fazenda. Ela pode ajudar o produtor rural. A minha pergunta é, o produtor rural tem recebido bem esse trabalho da internet das coisas, essa, vamos dizer, essa informatização da fazenda? Bom, sempre um prazer estar conversando aqui com a tua audiência, Walter, e eu diria que desde a última vez que a gente conversou, bastante água passou embaixo da ponte, né, como diz os nossos amigos produtores, e com certeza, nesse momento, o produtor ele consegue já enxergar onde está o valor de se ter essa implantação, essa tecnificação da internet das coisas na propriedade. E vamos dar nome aos bois, ou seja, o que é essa tecnificação? Então a gente está falando de estações para controle de microclima, super importante nessa fase de produção, essas culturas que a gente tem de 100, 120 dias. A gente está falando de controle de maquinário, né, de telemetria, principalmente para você ter esse controle do consumo de combustível, né, e de outras facilidades que tem na fazenda, por exemplo, de silos e estruturas que ele tem de tratamento e recebimento do grão. Então eu diria que o produtor hoje ele já entendeu que ter esta coleta de informações, de dados que a gente fala no campo, diretamente para uma plataforma onde esses dados vão ser processados para gerar informação, dá um diferencial muito grande em relação, principalmente, a custo de produção. Ou seja, o produtor já entendeu que essa internet das coisas pode ajudá-lo. Agora, minha pergunta é, ele tem recursos, ele tem procurado introduzir na propriedade rural esses equipamentos, esses processos de trabalho? Eu diria até, às vezes, o mercado ele entende menos do negócio do produtor que o próprio produtor. Desde que se começou a falar de internet das coisas, se falou muito desse problema de conectividade no Brasil. Tá? O campo, eu queria trazer uma opinião diferente para as pessoas aqui. Falando em nome também sou diretor lá da ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, temos conversado com o governo, com produtores, para dizer o seguinte, a internet das coisas, nós vamos resolver a conectividade no campo da internet das coisas, das máquinas conectadas, dos pivôs conectados, das estações conectadas, dos implementos e colheitadeiras. Nós não vamos, a internet das coisas, ela pode até acelerar, mas o foco dela não é resolver o problema de internet no campo. Por exemplo, para se ver um WhatsApp, para acessar a internet, um home bank. Esse é um problema de um outro departamento, né, que é de universalização de acesso à internet. O que a gente faz que impacta diretamente em produção, né, em tecnificação, como tem nas indústrias, como tem na mobilidade, é justamente a coleta dos dados das coisas. Eu diria para você, eu falo aqui com a tua audiência, nós desconhecemos qualquer projeto que nós nos envolvemos hoje na AgrosData, que nós não implantamos essa tecnificação, essa agricultura digital, porque não houve conectividade. A gente resolve. Hoje, o agro escuta muito falar de conexão de satélite. A conexão de satélite, para navegar na internet, isso que a gente está falando, às vezes ela não é boa. Boa no sentido técnico não falando. Não é rápida, não é... Não é rápido, não tem muito tráfego, você não pode ficar vendo filme de streaming, essa coisa toda. Então ela acaba ficando um pouco cara às vezes. A internet, por exemplo, uma conexão satelital para a internet das coisas é perfeita. A gente usa o mínimo possível. E aí, uma coisa sempre importante, o pessoal que está no interior sabe o que eu estou dizendo. No Brasil inteiro, você tem a figura de um provedor local menor do que uma operadora, que geralmente ele chega com uma internet lá na sede ou na casa do agricultor. Tá? Isso é no Brasil todo. O problema da internet das coisas, para a gente, não é essa internet que chega para o produtor na casa, é como que a gente atende o campo, ou seja, como é que a gente conecta as máquinas, as estações, as estufas. Isso hoje a gente já tem uma solução, que é uma rede privada de internet das coisas, tá? Que a gente, quando vai num projeto, a gente olha. Tem aqui, a gente sempre começa pela conectividade móvel, que é o melhor. Tem um 2G, 3G, 4G? Não tem. Então tá bom. Tem uma internet que chega na sede da fazenda? Tem. Então a gente implanta essa rede, que é a última milha que a gente chama, que ela pode atender com um equipamento só, chega de 20 quilômetros de raio, para justamente conectar
todos esses acessórios, todo o maquinário atuando na propriedade. Estações. Então, eu diria o seguinte para o produtor, né? Não só com a gente, mas não tenha medo de buscar a solução da internet das coisas, ela não está ligada com a resolução da internet do campo, de estações móveis, essa coisa toda. A gente consegue resolver, já tem tecnologia hoje, né? Seja satelital, seja o provedor, seja a própria operadora grande que chega lá com algum tipo de serviço. Então, essa parte está resolvida, tá? Isso que eu digo para vocês. E, dito isso, acho que a gente sempre está batendo na tecla agora, assim, para que o agricultor entenda que o que a agricultura digital está entregando para ele hoje é resultado prático, é tangível. Nós estamos falando, estamos muito focados, porque essa coisa da tecnificação, Walter, assim, ela tem 2 cenários que eu gostaria que vocês entendessem. Ela tem um retorno mais rápido, vou dar um exemplo. Se eu monitoro 24 horas por dia um trator, tá, do meu funcionário ou eu mesmo, toda vez que eu estiver dirigindo ou alguém estiver dirigindo esse trator com um consumo maior de combustível do que o programado para a safra, vai ter um alarme e vai voltar uma informação de correção. Então, se está gastando 22 litros por hora, volte a gastar 20. Isso é um exemplo prático. E a gente tem outros exemplos práticos. Mas o que eu sempre gosto de dizer para o agricultor, para que ele entenda o que está acontecendo e penetre nesse mundo, é assim, isso é só a pontinha do iceberg. Todos esses dados que a gente está coletando, de como que o trator acelera, o RPM, naquele talhão, isso fica guardado para sempre. As próximas safras que foram ser planejadas, nós vamos usar essa quantidade de dados. Então, assim, que vocês entendam que o tangível que a gente entrega a curto prazo é interessante porque paga a conta e fazer investimento não é fácil no Brasil, em agricultura. O produtor já está cansado de fazer investimento do próprio bolso, mas esse investimento vale a pena. Porque o que a gente está garantindo para o futuro? Esse dado que está guardado, a gente vai usar principalmente para redução de custo. Nós estamos falando hoje, quando a gente tem essa agricultura digital preditiva, por exemplo, ou seja, o que é agricultura digital? Vou dar 2 exemplos muito facilmente entendíveis para vocês. A criação, por exemplo, de um calendário preditivo, onde você vai executar as ações, tratar o solo, preparar o solo, tratar a plantação, agroquímicos. Todo esse processo ele pode ser realizado em datas perfeitas. O que é uma data perfeita? Um dia perfeito, uma semana perfeita? É quando as condições que você precisa para realizar aquela atividade, uma pulverização, um agroquímico, foliar, elas estão totalmente enquadradas dentro do que o produto necessita. Umidade do ar, temperatura do ar, umidade do solo, se não vai chover dali 3 dias. Essa informação, a gente coletou o dado... Você não precisa ir no cheiro. Na verdade, a máquina te orienta. O dia melhor, o horário melhor. Exatamente. Através, por exemplo, do conhecimento técnico, empírico e científico do agrônomo, eu sempre costumo dizer isso. Tem muita ferramenta que fala, não, eu sou a inteligência artificial e eu vou resolver. Não, nós somos só uma ferramenta. Eu sou um GPS novo, tá? Que o agrônomo e o produtor utiliza para executar uma ação com um nível de precisão de 99,9%. Ou seja, o erro é menor. Muito menor. Então, só nessa execução perfeita, a gente está falando em torno de 5% de redução de custo de produção. Se a gente falar na média aí, se o produtor que está nos vendo tem a média nacional de 45 sacos de soja por hectare, por exemplo, 5% é 2 sacos a mais. Poxa, isso pesa, por exemplo, no final da safra. Nessa soja precoce lá do Paraná do Oeste que sofreu, que os produtores na prática quase que empataram, poxa, se tivesse 2 sacos no bolso deles seria interessante, né? Para falar, eu tive um lucro com essa soja. Então, assim, o nosso ataque é muito preciso, é redução de custo. Além dessa redução de custo em função da melhor operação, nas datas corretas, o que a gente acaba gerando é uma rastreabilidade que a gente chama. Então, o produtor ele consegue ter uma marcação de... não é só quando eu apliquei e apliquei bem, mas o que eu apliquei, com que implemento, qual a quantidade, qual a data. Completa. Informação completa. É uma radiografia do que ele fez. Exatamente. E vai considerando historicamente tudo isso. Exatamente. Como você diz, é um banco de dados. Exatamente. Então, esse tipo de tecnificação, que é a agricultura digital que a gente está chamando, eu queria dizer para os produtores, ela é essencial. E, obviamente, que vai aparecer no mercado, muitas grandes companhias falando, não, deixa que eu faço isso para você, como acontece sempre. Como o Facebook diz, use o meu negócio gratuitamente, qualquer rede social tem mas gratuitamente é um pouco complicado. E ele acaba consumindo os seus dados, como todo mundo sabe. A gente tem agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que explicitou para as pessoas que os dados dela estavam sendo consumidos. Então, assim, o que eu digo para o agricultor é 3 fases, 3 passos para você estar totalmente atualizado. Colete os seus dados, use os seus dados e proteja os seus dados. Mantenha-os consigo.
Então, E quando você entrega para uma grande empresa, ela vai usar essa informação. ela vai usar. E necessariamente não é favorável ao seu Assim, trabalho. a gente sempre acha que estão todas bem intencionadas, mas por via das dúvidas, guarde com você. Né? Controle os seus dados. Controle. E se alguém vai querer usá-los para produzir alguma coisa de bom para você, que ele tenha que ter a sua autorização. Eu acho que esse é o que a gente defende. Então, essa agricultura, ela é extremamente importante. O que a gente se preocupou também é deixar ela acessível a todos. Né? E agora vamos falar disso, porque uma pergunta que é comum, o telespectador, agricultor, produtor rural faz. Bom, e quanto custa para que eu consiga, na minha propriedade, ter essa internet das coisas, esse controle maior sobre o que eu faço? Como viabilizar isso? É muito caro? Não é muito caro. Obviamente que quando você tem uma instrumentação no campo, a gente sabe que tem uma dificuldade maior. Né? Você instalar um serviço desse, por exemplo, numa cidade dentro, você teria um custo muito menor, não só de não deslocamento, o próprio acesso ao recurso mais fácil. Instalar na fazenda é mais caro. É mais caro. Mas assim, esse custo, da outra vez que eu tive aqui, eu sempre falei inclusive isso. Né? Você tem um exemplo que o nosso serviço ele custa em torno de meio saco de soja por hectare ano, mas ele retorna 2 sacos de soja por hectare ano para o agricultor, então a gente entende que na conta ela é rentável. Ela é rentável para o agricultor. Só que essa fórmula, funciona evidentemente com uma propriedade de um determinado tamanho, essa história toda. Hoje o que a gente tem já na nossa prateleira é um serviço que é um serviço de entrada que a gente chama, ou seja, toda propriedade rural pode ter um serviço de agricultura digital que monitora todo o seu microclima, a sua área, então todos os parâmetros possíveis, umidade do solo, umidade do ar. Isso para os pequenos também? Para os pequenos também. E também tem já um serviço acoplado de imagens de satélite, com resoluções muito boas, que pode inclusive monitorar a saúde da plantação para ele, e a telemetria das máquinas. Então, assim, esse é o pacote que a gente tem hoje também no mercado. O pequeno tem acesso a também isso? O pequeno. Tanto que a gente criou nos últimos dias um produto, aliás, esse produto nosso de agricultura digital, a gente vai comercializar ele para os pequenos com o CPR, com um cédula do produtor. Ou seja, rural. trocando por produto Que o homem faz no campo. Exatamente. Ou seja, eu até digo para você, a gente está falando aí para esse produto de entrada, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 100 sacos de soja por ano. Entendeu? Então... Bem mais acessível. Bem mais acessível. Você esteve no Ministério da Agricultura propondo esse projeto, apresentando esse projeto? A gente tem conversado com o pessoal do Ministério justamente para colocar essa opção lá à disposição do Ministério. E a gente também sabe como é que está toda essa questão de crédito no Brasil. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente fez a criação dessa possibilidade. Instalar equipamentos e proceder à coleta de dados na sua propriedade, mesmo médio e pequeno produtor, pode ser feito agora também através de uma CPR. Pode ser feito através de uma barter, né? Serviço por produto. Serviço por produto. Então, a gente está trocando a tecnificação, a digitalização, os dados que ele vai poder coletar e utilizar pelo produto que ele produz. Eu acho que faz sentido e, principalmente, esses valores que eu te falei, obviamente, a gente tem que olhar o tamanho da propriedade, mas é alguma coisa em torno disso, em torno de 100 sacos de soja por ano. Quer dizer, a gente está falando de um valor muito acessível. Eu até estive nesse fim de semana na Expo Londrina e, na volta, passei a visitar um grupo de produtores rurais ali em Santo Antônio da Platina, Paraná, e conversei com vários deles. São sítios, propriedades muito pequenas, você está falando de propriedades aí de 10, 12 hectares, pra você ter uma ideia, e justamente a gente estava fazendo uma instalação de um cliente desse, que é um cliente pequeno, e surgiu até a ideia a pergunta, né, que eles me fizeram, se eles poderiam inclusive criar um consórcio, falar, olha, nós somos 3 pequenininhos aqui, que somados somos 40 hectares, aí a gente teria viabilidade, quer dizer, a gente está aberto a todas essas proposições. O que não tínhamos anos atrás. Exatamente. Ainda não havia uma saída, vamos dizer, uma alternativa para o médio e para o pequeno. Exatamente. Agora você tem já facilidade para negociar. E a terra a produção agrícola é uma coisa interessante, né? Que a mesma tecnologia que funciona para o grande funciona para o pequeno, do ponto de vista de tecnologia, do que ela vai inferir ali na produção. Então, acho que a gente pensou nisso para não deixar esse pequeno produtor também de fora e dizer para ele que o que a gente, antes, há 2 anos, a gente começou a falar internet das coisas e agricultura, ainda era muito aquela definição do videocassete, né? É VHS, é Betamax,
passou um tempo depois, é filme, né? Você não perguntava mais o que era tecnologia, você só queria saber qual era a entrega do serviço. Eu acho que a gente está chegando nessa era agora da agricultura digital, que o agricultor vai parar de perguntar como é que é a rede, o que eu instalo, o que faz. A gente está dizendo para ele, olha, o serviço é a informação. Então, com essa informação, você vai ter resultados muito melhores, você vai ter rastreabilidade, você vai guardar esses dados para produções futuras. E o caminho, eu acho que da indústria como um todo, né, acho que mundialmente, né, Walter, a indústria já se convenceu, inclusive as grandes agroquímicas, né, as empresas que produzem agroquímicos, já entenderam, porque todas elas têm os seus departamentos de digital, né, que eles falam, né, de agricultura digital, monstruosos, com muitos recursos investidos, então eles já entenderam que esse é o futuro. A gente só quer colocar o futuro à disposição do pequeno agora, para que ele possa usar isso.